Lariucci aqui diretamente da NCC 8374, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. É com você, Wendel, fala aí. SG7 Meretriz 4 no ar. Aqui quem fala é o Wendel Garofalo e Marcos Lariucci. E você está sintonizado no Imortais na Estrada, o podcast que mistura aventuras, mitos e muita resenha boa. Acelere com a gente, porque a viagem só está começando. Episódio 6. Destrinchando o som da perseverança, parte 2. Saudações mortais, bem-vindo a mais um episódio de Mortais na Estrada. E hoje a gente vai continuar falando sobre o som da perseverança com o nosso correspondente mais inútil do planeta. Fala aí, Lariucci. Fala, galera. Tô aqui dessa vez, por incrível que pareça, pegando um trecho de trânsito livre, hein? Será que eu vou ter uma surpresa? Fez igual o Papalégua. Olha só, já tive a surpresa. Primeiro sinal fechado, já tem uma renca de carro aqui. Normal. Entrar num lugar que não cabe. Tá, beleza. Vou apertar ele aqui. Dá um jeitinho aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, Wendel, na semana passada, nós falamos da primeira parte do livro, falamos até o capítulo A Carne e o Poder que ela detém. E agora nós vamos continuar destrinchando capítulo a capítulo que falta nessa segunda parte de O Som da Perseverança. Mas vamos dar uma relembrada, né? Do que aconteceu até agora, para o pessoal se ligar qual é o contexto que o livro trouxe pra gente até esse momento que nós paramos, até esse capítulo. Então, gente, segura firme, porque o som da perseverança vai ecoar forte hoje, hein? Vamos lá. Bom, até agora, nós fizemos uma breve apresentação daquele primeiro encontro dos imortais, em torno de um mesmo objetivo. Eles já se conheciam, isso fica claro nesse trecho inicial do livro, que o Nicolai e o McBrighton, eles já tinham se encontrado em alguma outra circunstância. Mas, a partir daí, é quando o Nicolai começa a falar da profecia e os dois se unem em torno do objetivo de buscar alguma coisa que vai conseguir livrar os dois da maldição da imortalidade. Aí nós fizemos a apresentação de outros personagens e tal, falando da Joia da Lua, o Donovan como um senhor nobre lá em Dublin, apresentamos os lacaios dele, os servos, a Mirzan e o Próximo, e chegamos até o rei Iago, o rei de Gwynedd, que é onde eles estão agora. E os imortais, o Brighton e o Nicolai, eles estão em busca das partes da coroa das sombras eternas, da qual a Joia da Lua, que está no poder de Donovan, faz parte. Então, já falando disso, né, vamos começar já com o 5º capítulo, A Voz da Alma. A Voz da Alma. É isso aí. Essa, como a gente está falando, que os títulos dos capítulos são faixas do álbum do Death, essa faixa aí, A Voz da Alma, é uma faixa instrumental, assim, profunda, cheia de sentimento, igual esse capítulo. Exato. Ele começa com o Nicolai se descobrindo enganado pelo rei, né, só para variar, e seu druida McBride é capturado, e a Mirzan fica dividida entre seus sentimentos, entre lealdade, entre os sentimentos dela com Brighton, que Brighton, ele tem o suco, né, e a lealdade com o Donovan, que também tem o suco. Pois é. Ela ficou bem servida aí, né, cara? Pois é suco pra todo lado. Pois é. E aí, quando essas reviravoltas acontecem, aí os imortais, eles se reagrupam e começa a aparecer uma rachadura interna nessa parceria deles. Porque, como eles estão começando agora a parceria, né? Eles estão se juntando, eles não são amigos ainda. Então tem muita dúvida. É o Nicolai não contando um monte de coisa, o Brighton daquele jeitão dele, mas também esconde uma coisinha ou outra aqui. E aí começa essa pequena rixa entre eles,
que é aquela coisa típica entre heróis, né? Primeiro brigam antes de serem aliados. Antes de mergulhar de vez, né, numa amizade que vai se estender ao longo das eras aí, no começo eles têm as suas diferenças. Aliás, eles têm as suas diferenças o tempo todo, né, cara? Como todo bom amigo, né? É isso aí. Não é por isso que vai melar uma amizade. Mas sim, nesse capítulo, eles já sabendo mais concretamente dos objetivos, de onde eles vão procurar as partes lá da coroa, eles seguem juntos buscando o primeiro fragmento, né? A primeira parte, que é o véu da penumbra. E a gente tinha falado anteriormente que até esse momento eles não sabiam quer dizer, o Nikolai e o Brighton estão juntos, mas eles não sabem do Donovan e o Donovan não sabe deles. Não. E o Donovan, tendo conhecimento deles, isso aí começa a dar um problema danado. E o Donovan vai ficar sabendo do Nikolai através de quem? Boca aberta do Brighton. Foi levado por um rabo de saia, né, que na verdade não está usando saia. Ele foi levado por um par de belos olhos. E que olhos? E aí o Nikolai insiste pro Brighton seguir adiante sozinho para recuperar o fragmento da coroa, enquanto ele enfrenta os monstros. E é o que ele faz. E o Brighton, ele por sua vez, ele fica preocupado com o Nikolai, porque surge uma criatura poderosa, né? É um ciclope. É um ciclope com um único chifre no alto da testa, cinza, que se mexe como stop motion. Pois é, pegaram, gente? Pegaram? Alguém vai pegar? Tá, com imagem a gente fica mais fácil de ver. E o Brighton, ele vai deixando o Nikolai, né? Ele imagina que o Nikolai consiga se virar com isso aí. Ele vai até o lago, aonde está escondido esse artefato. E consegue, né? Ele decifra lá um enigma, né, que é dado pelo guardião do artefato. Ele canta, fala uma poesia, tal, todo o estilão dele de bardo. Que o Brighton não é só um conjunto de cabelo e sobrancelhas bonitas, né? O cara é inteligente também. Isso aí. Não é só um tríceps. Pois é. Mas quem surge quando ele quando ele consegue o artefato? Pois é. E aí o Brighton faz brightice, e ele acaba perdendo o artefato para ela. Ela leva o artefato embora. É quando ela chega assim: o Pica-Pau, você me compra um cocar? É isso aí, através de um beijo envenenado, ela deixa ele caído lá nas margens do lago e mete o pé com o artefato que ele acabou de conseguir. Pois é, e nesse capítulo aí também tem uma outra personagem recorrente das histórias do Brighton que aparece. É a Starella. Que por acaso ele pergunta se ela não tá com ciúme, né? Aí esse lance dessa relação, o pessoal tem que novamente partir para ler o Rei Celta e nos outros contos perceber as sutilezas quando ela está aparecendo. Para poder entender, pescar o que é a Starella, porque ela simplesmente aparece nesse livro, mas ela não tem um papel fundamental aí como tem em outros. Não, ela aparece para mostrar, olha, eu tô aqui, tá? Lembre-se de mim. Até porque eles estão em casa, não é? Eles estão lá na ilha de Anglesey, Inismon. É o local onde o Brighton foi criado, foi educado com os druidas, é a terra dele. E aí a gente encerra esse capítulo agora e partimos para o próximo. Perdoar é sofrer. Isso parece música de sofrência, cara. Mas é outra pedrada de death metal do Death. Então vamos lá. E esse capítulo, ele já começa com a lavação de roupa suja com os imortais aí. Porque o Nikolai já percebe de cara que o Brighton perdeu o artefato que ele foi buscar. Aqui, cacete, eu derrotei um ciclope pra você pegar o negócio, você perde. Por aí. E nesse momento mostra que realmente eles têm não só as suas diferenças,
como eles estão acostumados a resolver essas diferenças no braço, né? Porque aí já tem um momento de tensão onde eles quase cruzam espadas. Já é um momento tenso, mas que passa. Logo em seguida eles já se unem de novo para ir buscar o terceiro e último artefato. Isso, mas aí também tem como é nosso costume de ter sempre um flashbackzinho explicando mais algumas coisas. Nesse trecho, nós temos um pequeno flashback do Donovan há uns 2000 anos atrás, na Judéia. Ele está vendo uma crucificação e ele era apenas um tribuno romano, de nome Caius Lúcius. E vocês vão ver esse nome aí mais vezes nas nossas histórias. Nessa época tá... Olha lá, gente, Judéia, crucificação, Pilatos... 2 anos atrás... Eu acho que dá para saber onde que ele estava, né? Tudo bem que Romano crucificava... A torta de direito, era uma coisa comum. Pois é, era toda quarta-feira. Tem o tempo todo, comum. Ele fala que, já vi tantas crucificações que isso daí pra mim era banal. Esse capítulo tem uma quest de RPG, né? Uma vibe de quest de RPG, né? É isso, cara, porque tem tudo. Tem a Fortaleza Fantasma, tem o Enigma para poder descobrir aonde que tá o artefato, o item mágico, tem tudo isso. O Coração da Penumbra é o que eles saem para pegar agora, que é o último fragmento, que o Donovan já tá com 2. É o Véu do Abismo e o Coração da Penumbra. O Véu do Abismo foi o que o Bryce perdeu. Pegou e perdeu. O Coração da Penumbra eles conseguem pegar lá na Fortaleza Fantasma. E o que acontece quando eles botam o pezinho pra fora da Fortaleza Fantasma com o artefato? Tem vilão esperando. É claro. Senão não era uma quest de RPG. E aí a gente tem mais uma cena de duelo do Nicolai e o Próximo. E o Brighton e Mizan. Só que aí, enquanto o Nicolai e o Próximo eles resolvem a coisa na base do braço, o Brighton e o Mizan vão na base de uma DR. Cara, que difícil pra ele, né? Pois é, né? Toda vez que o cara chega, a menina junta os ombros e fala, Pica-Pau, me compra um cocá? Aí... Não vou julgar muito não, sabe? Gente, isso acontece com mais frequência do que vocês podem imaginar. Pois é. E aí é como a gente encerra esse capítulo e indo pro próximo agora, chamado Um Momento de Clareza. E esse nome, ele tem tudo a ver com o capítulo. Esse é a última faixa. É o capítulo final, além de ser a última faixa do álbum do Death. E é uma música que tem todo um clima assim, de conclusão, né, de decisão, de o círculo se fechando. E é com ele que a gente conclui o livro com o quê? O confronto inevitável, né? Agora o vilão tem que aparecer. Tava só aparecendo, falando, fazendo, agindo nos bastidores. E aí, como toda boa quest de RPG... Pois é, como toda boa quest de RPG, como todo bom anime, ou como todo bom filme, né? Como todo bom videogame. Pois é, agora tá na hora do chefe final. Chegou a hora de enfrentar o Sephiroth. Já enfrentaram os caras básicos aqui, né? Os subchefes, agora tá na hora de enfrentar o chefe final. Passaram pelo Sagat. Pois é, e agora, cara, ver uma briga ferrenha com o Donovan. E aí a gente começa a ver umas coisas legais, que a gente vê que o Donovan foi uma espécie de discípulo do Nicolai. O Nicolai ensinou um monte de coisa a ele. Principalmente quando ele começa a refutar as técnicas do Nicolai, dizendo pra ele que, porra, você me ensinou isso, cara. Bom é aquele negócio, né? Mas não te ensinei tudo, né? O que acontece é que você vê os dois imortais enfrentando o Donovan e ele dando trabalho. Porque o Donovan também tem um artefato ali que deixa ele numa vantagem danada, né? É a poderosa espada de lâmina vermelha dele. É o extermínio, a aniquilação. Quando ele desembainha a espada, que está acorreada em 7 fivelas, é o golpe especial dele, né? Ele já está com a barra de especial no máximo. Eles só conseguem enfrentar o Donovan
quando ele faz uso desse poder, quando a Mirzan, ela vê o Brighton numa situação de perigo, e ela, no momento de clareza, ela resolve usar o poder do artefato que está com ela. Aí ela pega eu confundo o nome. O véu do abismo. O véu do abismo, eu ia falar o véu da penumbra. O véu do abismo. Ela usa o poder do véu do abismo e anula o poder da espada do Donovan. E ele fica, full pistola. Mas aí eles conseguem lutar de igual para igual. Aí o Donovan tá sem vantagem. Só assim que eles conseguem ficar em pé de igualdade com ele. E o Nikolai tem a sacada de usar o outro artefato, que é o coração do abismo. É o coração da penumbra. O véu do abismo. É o véu do abismo e o coração da penumbra. O Girão, o Jibaia. Pois é. Ele usa o outro artefato e aí sim ele consegue dar o golpe fatal no Donovan. Vamos botar um fatal entre aspas aqui, né? Fatal entre aspas. O fatal para essa luta. Porque o que acontece? Ele é derrotado e depois de fazer aquela cena de vilão, que ele ri de todo mundo e tal, e fala, vocês me derrotaram, mas vocês não venceram. E ele desaparece, levando com ele a joia da lua. Então, os imortais, eles estão com 2 partes da coroa, não as 3. E aí, o livro se encerra com esse final, e aí a gente abre um epílogo, um bom e velho estilo que a gente acostuma a ver do Spectrum Man, né, que sempre terminava a história, depois vinha aquela parte dizendo epílogo, e aí a gente fechava todas as pontas ali. Uma coisa que nós não falamos é que no momento que a Mirzan, ela usa o poder do véu do abismo, véu da penumbra, ela vai de arrasta. Ela vai de arrasta, por quê? O Donovan fica puto, né? E, porra, como é que você anula a minha vantagem aqui, Hellis Mortal? E ele fere ela mortalmente. Essa é mortalmente mesmo. Sim, ela é mortalmente. E não ironicamente, ele usa o golpe do Nikolai para fazer isso. Ele usa o golpe, a técnica do Nikolai. E isso leva ao epílogo, que já começa com o Brighton choroso e melancólico ali. Calma aí, o epílogo. Busca perene, faltou o título. É verdade. Busca perene. Busca perene é outra faixa do Death, mas não é do Som da Perseverança. Porque do Som da Perseverança ele já acabou naquela. Ele termina naquela e nós usamos a faixa mais simbólica do disco, Symbolic. Pegaram? Tem tudo a ver com a busca incessante dos imortais pelo fim da mais cruel das maldições, a vida eterna. É aquela coisa melancólica mesmo. E aí já começa com o Brighton lá no túmulo que ele ergueu para Mirzan. E eles tentam, né, usar o poder dos 2 fragmentos da coroa das trevas eternas, mas aí, para surpresa de 0 pessoas, o que acontece? Não funciona. Funciona. Eles não só com 2 das 3 partes, e aí vai fazer o quê? Pois é, e a gente nem sabe se com as 3 também iria funcionar, né? Fica aquela dúvida. Fala aí. Não, e aí eles ficam frustrados, segue cada um pro seu caminho, um vira para um lado, aquela coisa bem legal mesmo, eles viram de costas um para o outro, cada um segue seu lado. E fica no ar, né, o peso da eternidade, que cada um carrega a sua maneira. Nikolai já acostumado com esse tipo de coisa acontecendo, o Brighton vendo que cada vez mais isso vai se tornar uma música na vida dele. Um peso, mais uma vez uma perda, mais uma vez ele está sentindo ali a crueldade da imortalidade, você deixar pessoas para trás, que aquilo tudo está além de tudo que ele pode fazer, e ele, assim como o Nikolai, sente isso como um fardo. Talvez nessa história o Brighton sinta isso com mais peso, com mais rancor do que o Nikolai. Tem até mais à frente, tem um determinado momento em que eles conversam, já em outro livro, que ele pergunta, né, como é que o Nikolai aguenta esse tipo de coisa, e o Nikolai fala que com o passar do tempo
ele vai conseguir aceitar, e o Brighton fala para ele, né, tomara que isso nunca aconteça. E o Nikolai, ele faz até uma... Aí não é aquela coisa que ele fala para ele, né, que ele fala, que ele pensa mesmo. Então, tomara que isso nunca aconteça com você, que você nunca seja como eu. Porque uma das coisas que o Brighton fala de vez em quando, né, quase um bordão dele, é que ele não quer se tornar como o Nikolai. É uma coisa que você vê, né, quando o Ravenlord, ele encontrou o Nikolai, ele meio que se achou num espelho ali, ele se reconheceu no Nikolai. E ao modo dele, ele também soube passar para o Nikolai uma forma de lidar com essa maldição. Mas o Ravenlord, ele tinha uma personalidade parecida, ele tinha um tipo do Nikolai. O Brighton já não é assim. O Brighton tem uma personalidade, você coloca os dois juntos, você consegue ver que eles são bem diferentes. E eu acho que você pode ver, se você analisar bem nas entrelinhas das coisas assim, você vê que, eu acho que de uma certa maneira, o Nikolai, ele quer proteger o Brighton disso. Ele não quer que o Brighton fique como ele, né? Da maneira como o Ravenlord queria ter o Nikolai ao lado dele, para estar fazendo todas as coisas, tá correndo por aí, tá fazendo aquilo, o Nikolai, vamos falar o V de novo, né? Ele vê isso no Brighton, mas fala assim, cara, eu não quero isso para esse cara, então eu vou arrastar ele comigo e eu vou tirar isso. A gente pode pensar, né? Será que isso seria uma forma dele tentar se fazer uma redenção já de tanta atrocidade que ele fez? Pode ser, porque no momento em que o Brighton e o Nikolai começam essa busca juntos, por mais que o Nikolai seja seco, frio e tal, ele não é mais aquele ser que ele era na época em que ele tinha as andanças dele com o Ravenlord. Ele não é mais mau, ele só é indiferente agora. Ele chegou naquele ponto em que agora ele tá... gente, o programa gravado no trânsito fica assim, Lariucci deu uma queda ali, mas aí a gente volta. Então, olha só, pra gente não ficar divagando muito aqui, nós já encerramos o livro. Vamos fazer aqui, Lariucci, só um review rápido do que se tratou o Som da Perseverança. Vou deixar contigo. O Som da Perseverança, o próprio nome já diz, foi uma homenagem que nós quisemos fazer a esse grande artista que foi o Chuck Schuldiner, que nos deixou e deixou pra gente essa obra fantástica que é a discografia do Death e o único álbum que ele gravou do Control Denied. Mas, além disso, o Som da Perseverança, ele é um concatenado de ideias que nós tivemos, que juntamos para mostrar como que começa essa busca dos imortais, o Nikolai e o Mac Brighton, pela a redenção, pelo fim dessa maldição que é a imortalidade. E para mostrar que o começo, assim como o caminho que eles vão trilhar a partir daí, é duro e cheio de frustrações, que não é um passeio no parque. E mesmo ele estando num período histórico real, ele é um livro mais fantasioso do que seria o próximo livro, que é o Cálice dos Hereges. Nesse nós colocamos tem magia mesmo na cara, tem aquela vibe de RPG mesmo. Tem monstros. Tem monstros, tem enigmas, tem itens mágicos. Bom, gente, então a gente vai encerrando por aqui esse nosso episódio, o episódio 5 de Imortais na Estrada. Semana que vem, estamos no mesmo horário aqui, toda quinta-feira, 8 horas estamos aqui. Esperamos vocês para poder bater um papo legal. Se vocês tiverem dúvidas, críticas e sugestões, vocês mandam para a gente, que a gente escuta. Aproveita o chat. Vou estar sempre aqui pronto para responder qualquer coisa que vocês quiserem. Para outras coisas, vai lá no Instagram, manda direct pra gente. Vai no Twitter. Que agora é o X. E a gente se encontra na semana que vem. O episódio da semana que vem vamos deixar um mistério aqui.
Pra semana eu aviso vocês. Pra semana eu aviso vocês como é que foi. Foi um prazer estar com vocês aqui. Dá uma olhada na thumb. A thumb vai revelar. A thumb sempre entrega. Então, um abraço pra vocês. Wendel se despedindo aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Lariuti no Cole do Lunar. Vambora. Um abraço. Você ouviu Imortais na Estrada, um oferecimento de DN 986.7 FM, sempre na sua sintonia. Agora nas ondas médias dessa galáxia, ZYB 853. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. SG 7 MED 13 4, desligando.